Meus irmãos, nós estamos aqui depois de um período de férias, retornando com muita alegria ao Escatom. Estamos estudando a segunda vinda do Senhor Jesus a partir do arrebatamento da igreja, pois acreditamos que este arrebatamento é pré-tribulacional e ele está enquadrado na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Acreditamos em duas fases para a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo: a fase invisível e a fase visível. A fase invisível se chama assim por conta do retorno de Cristo, ele contemplar a igreja triunfante, ou seja, todos os salvos de todas as igrejas de Cristo espalhados pela face da terra. E hoje nós vamos discutir com os irmãos, debater com os irmãos acerca do arrebatamento da igreja. É um evento público ou é um evento secreto? Essa é a questão que se tem debatido. Todos os pós-tribulacionistas, sejam aliancistas ou pré-milenistas históricos, eles acreditam que o arrebatamento de Cristo, sendo pós-tribulacionista, é público. Então, eles acreditam no arrebatamento em que a igreja de Cristo subirá do mesmo modo como Cristo subiu na ascensão. Na ascensão, Cristo subiu e foi visto pelos 500 irmãos, os apóstolos e aqueles irmãos, no Monte das Oliveiras, subindo paulatinamente. Ele foi subindo devagar até que uma nuvem o ocultou. Eles acreditam que é assim que será. Dizem que o arrebatamento secreto é uma invenção dispensacionalista, principalmente dos dispensacionalistas clássicos, porque o dispensacionalismo clássico sempre defendeu um arrebatamento secreto, mas entendamos, irmãos, é um arrebatamento secreto não que o mundo não perceba nada. A ideia de arrebatamento secreto é no sentido de que o mundo não verá a igreja subindo e não verá Jesus vindo até os ares arrebatar a igreja. Eles costumam usar Apocalipse 1, versículo 7, que diz: Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Só que aquele texto de Apocalipse 1:7, ele diz respeito à fase visível da vinda de Cristo, e não o arrebatamento da igreja. Até aqueles que traspassaram a Cristo verão Jesus Cristo vindo sobre as nuvens do céu. Quando se fala aqueles que o traspassaram, a referência é ao povo de Israel, e não aqueles que mataram a Cristo há 2000 anos. O que eles... e aí, o dispensacionalismo revisado, que revisou o clássico, mas não mudou a hermenêutica, uma boa gama, uma expressiva gama, foi para o lado dos aliancistas, acreditando que o arrebatamento também será público. E aqueles que defendem o arrebatamento público costumam fazer galhofa daqueles que creem no arrebatamento secreto. Inclusive, fazer uma crítica contundente a os 16 romances do Tim LaHaye, que é Deixados para Trás, dentre outros ali, e porque o LaHaye e o Hickson, eles fizeram um filme Deixado para Trás e ilustraram um arrebatamento onde as roupas das pessoas ficam, sobe e tal. Agora, vale dizer que o que é ficção, é uma obra de ficção, nem sempre vai acompanhar toda a realidade. Eles tentaram expressar evangelizando a partir das séries de cada um dos livros que dos romances que eles lançaram. Alguns revisados
Não são só todos os progressivos acreditam no arrebatamento público. Todos os aliancistas acreditam no arrebatamento público. Todos os pós-tribulacionistas acreditam no arrebatamento público. A pré-ira também. Somente os pentecostais, que defendem o dispensacionalismo, acreditam no arrebatamento secreto, e também clássicos e revisados conservadores que também acreditam no arrebatamento secreto. Mais uma vez eu friso, arrebatamento secreto não não significa que as pessoas não percebam ou não sintam o efeito do arrebatamento. Elas não verão, porque a questão é a seguinte: a ideia do arrebatamento secreto é uma ideia de um desaparecer. Ou seja, a pessoa desaparece, nós que estamos aqui, ao invés de vocês que estão aí participando da nossa live, a gente, do Escatom e outros, e se for pelo arrebatamento público, nós vamos subindo devagarinho, atravessamos o teto de onde nós estamos e continuamos subindo, e o mundo vai ver essa subida, entende? O mundo vai nos ver subindo, nos ver subindo. Enquanto que o arrebatamento secreto ocorre não assim. A gente some, a gente sai daqui e aparece lá, nos ares com Cristo. Essa é a diferença entre um outro. Claro que se você está aqui com alguém que não é crente, ou algumas pessoas que não são crentes estão com você, os crentes desaparecendo, quem está ali vai testemunhar um sumir. Essa seria a diferença entre o arrebatamento secreto e o público. Uma argumentação do Marcos Granconato é de que todos os arrebatamentos que ocorrem na Bíblia, eles não foram secretos. As pessoas viram. Aí ele cita Enoque, só que o arrebatamento de Enoque, nós não temos nenhuma indicação de que Enoque foi visto por alguém. É dito que Deus o tomou para si, no caso de Enoque. No caso de Elias, nós só vemos Eliseu ver, mas nós não temos assim algo indicando que ímpios viram, né? No arrebatamento de a gente não vai chamar, não pode nem chamar de arrebatamento, né? Porque a própria palavra grega utilizada não é arrebatamento. Então, na ascensão de Cristo, isso não é arrebatamento. É ascensão, ele subiu e 500 pessoas viram, mas eram só crentes. Eu não sei os irmãos, a gente vai discutir aí, mas a nós nos parece que os incrédulos não viram Jesus. Tampouco até nos 40 dias que ele esteve aqui na terra, não parece que um incrédulo viu Jesus, né? A única subida ao céu que foi testemunhada por descrentes foi a subida das duas testemunhas. Foi a subida das duas testemunhas. Nós vamos ver textos bíblicos daqui a pouco sobre esta questão. Mas essa argumentação, uma outra argumentação é de que nós não temos em nenhum lugar da Bíblia o texto dizendo que o arrebatamento será secreto. Não temos. Mas não temos também dizendo que ele vai ser público. Mas alguém utiliza, aí o irmão Almir pode colocar na tela esse texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 15. Aí nós vamos a 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 15, quando o apóstolo Paulo descreve o arrebatamento. São 4 textos que falam do arrebatamento. 1 Coríntios 15, de 51 a 54. 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18.
João 14, de 1 a 3, e acrescentamos, né, irmã Elias, 2 Coríntios 5, ali quando ali nós temos o Paulo falando do arrebatamento e falando dos vivos. Então, nós vamos à 1 Tessalonicenses, nós vamos ao capítulo 4 e vamos dar uma olhada no versículo utilizado por eles para dizer que o arrebatamento é público. É o versículo de número 15, né? Versículo 16, vamos ficar com 16, né? Porque o mesmo Senhor descerá do céu. Aí ele diz: isso aqui não tem como ser secreto. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Então ele diz assim, aí, ó, tem a palavra de ordem, tem o alarido é zoado, é barulho, tem a voz de arcanjo, tem a voz do arcanjo, tem a trombeta de Deus. Então, isso aqui tudo diz que não é secreto. Só que nós olhamos para esse texto e entendemos que o apóstolo Paulo fala sobre isto, e esse alarido, ou essa alegria, essa festa, essa voz do arcanjo, essa trombeta de Deus, essa palavra de ordem, ela não é aos ouvidos dos incrédulos, ou aos olhos dos incrédulos. Isso aqui, só nós vamos ver isso. Só nós vamos participar disso. Eu lembro dos irmãos da conversão do apóstolo Paulo, quando ele diz que ele ouviu a voz, e ele diz que aquela voz foi em hebraico, de Deus falando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Mas quem estava ao redor dele, ele caiu do cavalo, ele se converteu ali, ele conversou com Jesus, mas as pessoas que estavam ao redor dele não ouviram a voz. Elas poderiam ouvir até, sentir até um barulho, um trovão, uma coisa assim, mas elas não viram. Esse é um dado importante para nós pensarmos isto. Então, esse é o texto que eles usam, fora a fala de arrebatamentos que tiveram na Bíblia e que eles dizem que todos os arrebatamentos foram públicos. Só quando a gente fala que não é público, que é secreto, não é público para o público incrédulo, para o público não crente. Digo mais uma coisa sobre este assunto. Aí, olhando para o caso das duas testemunhas, nós podemos chegar lá, irmão, em Apocalipse capítulo 11, e lá no capítulo 11 de Apocalipse, nós temos o Apocalipse capítulo 11, pegamos aí? Maomim? Sim, preciso do versículo. O capítulo 11 está aqui. Está me ouvindo? Pastor Evaldo, acho O que está pastor congelando. travou. O pastor Evaldo acho que não está me ouvindo. Os É, irmãos estão Não. me ouvindo. congelou. Pronto, irmãos, eu voltei. Tinha caído. É, eu estou em Apocalipse 11, pastor Não Evaldo. fui arrebatado, não, viu? Capítulo 11 de Apocalipse, irmãos. Sim, Aí, versículo lá no finalzinho, irmão. Pronto, pode subir mais. Pode subir. Pode ir. Aí nós temos no verso de número. Pode seguir o verso 10 e aí a gente segue os outros.
E os que habitam na terra se regozijaram sobre eles e se alegraram e mandaram presente uns aos outros, porquanto estes dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Aí diz, depois daqueles 3 dias e meio, o espírito de vida vindo de Deus, aí eles foram ressuscitados, entrou neles e puseram-se sobre os seus pés. E caiu grande temor sobre os que viram, sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu, ouviram as duas testemunhas que ouviram a voz. Uma grande voz do céu que eles dizia, subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem. E aí a gente tem a visão de incrédulos. Na hora que eles foram arrebatados, aí diz assim, subiram aos céus em uma nuvem e os seus inimigos os viram, eles viram. Mas por que que eles foi patente aos olhos dele? Porque tinha um propósito, conversão, não deles diretamente, mas a conversão de judeus que culmina com a mulher do capítulo 12, né? Porque os judeus que se converteram, eles fazem parte daquela mulher do capítulo 12. Então, que é Israel. Então, quando a gente lê o versículo de número 13, sobe um pouquinho, irmão, versículo 13, naquela mesma hora houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Esse dar glória ao Deus do céu em Apocalipse é sempre arrependimento, é conversão. Quando diz não se arrependeram para darem glória, aí não tem conversão. Então, nesse caso, eles viram. Nesse caso, eles viram. Mas eu faço um paralelo para vocês pensarem. Nesse caso, eles viram porque Deus tinha um propósito para a conversão dessas pessoas. Mas tem um problema em relação ao arrebatamento. Ocorrendo um arrebatamento, se ele não for secreto, a probabilidade de conversões é muito grande, porque as pessoas vão ver tanto Jesus nos ares, quanto as pessoas indo ao encontro dele, e as pessoas vão ver esse encontro e Jesus levando essas pessoas para o céu. Ou no pensamento aliancista ou pós-tribulacional, Jesus pega essas pessoas e desce com elas para a terra. Eles verão. Se eles verão no arrebatamento público, a probabilidade de conversão ocorre, só que não é propósito de Deus a conversão dessas pessoas por juízo de Deus. Por isso, o arrebatamento, sendo secreto, dificulta a conversão dessas pessoas. Então, vamos olhar para 2 Tessalonicenses 2, que retrata aquelas pessoas que vão ficar na hora do arrebatamento. Então, quando a gente vai a segunda, daqui a pouco, irmão Klaus, o irmão Elias vai passar a palavra aí para o senhor, eu preciso dar um arremate ainda, viu? Aí, então, em 2 Tessalonicenses 2, lá no verso de número 8, aliás, 9, vamos saltar o 8, 9, falando do anticristo, diz, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. E aí é a manifestação dele. O dia do Senhor começa com a grande apostasia e a revelação do homem do pecado, que é ele. Então, e esse começo do dia do Senhor é antes, ou melhor, é depois do arrebatamento da igreja. Então, se o arrebatamento da igreja é secreto, ou seja, as pessoas não vão ver, vão sentir o desaparecimento, vão notar que alguém desapareceu, mas muitas elas não vão perceber que é o arrebatamento, vamos colocar assim, no sentido de ver as pessoas sendo arrebatadas. Não é como lá em capítulo 11, que Deus tinha um propósito, a conversão daquelas pessoas para darem glória a Deus. Essas não darão. Na hora do arrebatamento, quem é incrédulo, difícil, eu creio que não vão nem, eles não vão se converter. Então, o arrebatamento não seria um elemento impactante para a conversão, por isso é muito mais interessante ele ser não público do que público, porque o público poderia gerar a conversão. Então, veja o verso 10, para os irmãos perceberem. Diz, com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E quando foi que eles não receberam? Enquanto a igreja estava aqui. Eles não creram, então eles vão ser enganados,
com todo o engano da injustiça, da iniquidade do anticristo, para os que perecem, porque eles são aqueles que são chamados de os que habitam sobre a terra no Apocalipse. E ainda Deus justifica, versículo 11: por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Versículo 12 também, para que sejam julgados, pode subir um pouco, irmão Elias, irmão, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Quando é que tiveram prazer na iniquidade? Porque tiveram prazer na iniquidade. Eles tiveram prazer na iniquidade ao rejeitar Cristo. Então, esse é um dado. Outro dado importante para nós pensarmos nisso, que a turma que defende o arrebatamento não secreto não aceita. 1 Coríntios 15, se a gente olha para esse texto e não enxerga o arrebatamento secreto, é complicado. Aí, em 1 Coríntios 15, versículos 51 e 52, no verso de número 51, ele diz: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aí o que é que eles dizem? Porque tem a palavra aí, átomo. A palavra átomo aí, no grego, é essa expressão aí do 52, num momento. Num momento. E tem a outra expressão dupla grega que dá a ideia de um piscar de olhos. Se é num piscar de olhos, é rápido. Aí eles dizem assim: esse texto não está tratando do arrebatamento. Esse texto, piscar de olhos, está tratando da ressurreição. Não é verdade. Apesar de todo o contexto do capítulo 15 falar da ressurreição, mas agora ele está falando de ressurreição e glorificação. Ele está falando de uma transformação que abrange vida, vida e morte, vida. Abrange os dois casos. Se, na hora do arrebatamento, nossos corpos vivos vão ser transformados e o dos mortos vão ser ressuscitados, não é a ressurreição dos mortos que é num piscar de olhos. Se tem a última trombeta no contexto, que é a trombeta de Deus, e última lá, aqui, essa última trombeta, que é trombeta de Deus em 1 Tessalonicenses 4, ele diz, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível, mas não só, nós seremos transformados. E essa transformação nossa não acontece conosco na terra, acontece conosco, claro, da terra para o céu, nesse arrebatamento, nessa subida, porque os mortos vão ser colocados em pé de igualdade e a gente sobe junto. Então, tudo isso é feito numa rapidez. Acreditamos que abrange, e seria secreto porque abrangeria tanto uma coisa quanto outra, e estão vinculados à trombeta, à última trombeta. Não estão soltos da última trombeta. O evento é concomitante. Isso nos faz acreditar que o arrebatamento será secreto por conta disso. Mas não só. A palavra lá em 1 Tessalonicenses 4, 13, para arrebatamento, é harpazo. Harpazo é a palavra que dá a ideia de uma tomada com violência, da ideia de um sequestro, da ideia de uma... Então, é diferente da ascensão de Cristo. A palavra lá na ascensão de Cristo anabaino, é a palavra que traz a ideia de uma subida. Jesus não está sendo sequestrado, raptado, não é harpazo. Jesus não é tirado com violência. Jesus sobe devagar e até quando ele vai falando, ele está falando e subindo, enquanto nós acreditamos num arrebatamento rápido. E até vai ver aí a diferença. Vamos admitir, irmão Elias, que o arrebatamento seja agora, e o irmão Elias, irmão Almir, irmã Cristina, irmão Daniel estão num sepultamento de um irmão da igreja.
Aí vocês foram, não é agora de noite, digamos que é de tarde, e vocês estão lá no sepultamento. E lá tem mais dois sepultamentos de incrédulos. E tem o sepultamento de um crente. E vocês estão lá. E a família da pessoa que está sendo sepultada crente tem pessoas descrentes. Claro que tem. Como também das pessoas não crentes, tem pessoas crentes. Se o arrebatamento acontecendo ali, os mortos, a gente não vai ver, vocês não vão ver sepulturas explodindo. Precisa de sepultura explodir para a pessoa sair de lá de dentro? Então, o corpo dessas pessoas, eles não podem, o corpo do morto crente, ele não pode desaparecer dali. Para o arrebatamento público, o corpo da pessoa iria subir devagarinho, e o irmão Elias, irmão Daniel, irmã Cristina, iam subir devagarinho. Mas se você pegar Lucas 24, vamos dar uma olhada, o corpo de Cristo glorificado, e o nosso vai ser igual. Vamos olhar em Lucas 24 e vamos verificar aqueles Jesus conversando com os dois no caminho de Emaús. E lá no capítulo 24, quando Jesus conversa com os dois, pode puxar aí, pode subir, a conversa é os discípulos no caminho de Emaús. Então, não, pode subir, irmã, 24, mas a gente vai para os discípulos no caminho de Emaús. Aí só as irmãs podem ir lá, vai ter muito texto aí lá para cima. Aí, a gente vai andando aí ele está conversando, ele orienta, mas ele vai comer com eles, e aí diz, não, aí já é ascensão. Pode baixar, vai baixando devagar. Vou ver aqui. Lucas 24. Deixa eu ver aqui qual é o versículo que eu estava. A partir do 14, pastor. Sim, a partir do 14. A partir do 14. Aí a gente vai ver o seguinte. Nós vamos dar uma olhada no versículo de número 30 e 31. É isso aí. Verso 30 e 31. Dá uma olhada aí, no verso 30. Aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu o pão, né? E lhe deu. E abriram-se então os olhos e o conheceram. E ele o quê? Desapareceu. O corpo com esse poder, irmãos, ele desapareceu. O corpo de Jesus desapareceu ali. Desapareceu naquele momento. Então, por que o nosso corpo agora glorificado, ele não pode desaparecer daqui, aparecer na terra, como o de Jesus desapareceu dali e apareceu, entende a ideia? A palavra harpazo também aparece lá em Atos 8, quando o eunuco estava sendo evangelizado por Filipe, e diz que quando ele terminou a evangelização, ele foi arrebatado para outro lugar, e o eunuco seguiu o seu lugar, harpazo, e diz que ele desapareceu. A ideia lá também é de que ele desapareceu. Ele estava com o eunuco e foi arrebatado. Isso é uma questão, mas eu acho que eu vou finalizar agora, irmão Klaus, irmão Elias, vou finalizar agora com o texto que me chama muita atenção. Hebreus 9, 28. Bota aí, irmão Almir. Hebreus 9, 28. Esse texto, para mim, ele é muito importante, porque, para mim, esse texto deixa claro que o arrebatamento é secreto. Ele diz assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Aparecerá aí é só para os salvos. E isso é arrebatamento. Ele está falando da segunda vinda de Cristo para arrebatar a igreja. E a palavra grega, o aparecerá não está muito bom. O ideal aí, sabe qual é a tradução? Será visto.
A tradução melhor, em vez de aparecerá, é será visto a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Será visto. E aí eu caso, porque é a mesma palavra grega utilizada por Paulo em 1 Coríntios 15. Vamos voltar lá para 1 Coríntios 15. Mas não, Paulo vai falar ali de algo bem interessante, usando a mesma palavra grega que o escritor de Hebreus usa. Então, logo no início aí, irmão Almi, logo no início, aí Paulo fala assim, vamos saltar aí o verso 1 e vamos para o verso 3. Aí ele diz assim no verso 3, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo a Escritura, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo a Escritura. E olha a palavra, foi visto, é a mesma lá. Aí diz, foi visto por Cefas, que é Pedro. Depois, ele usou uma símile, mas ele é a mesma coisa que ele usar o verbo repetindo. Se ele fosse repetir, tornando o texto um pouco mais pobre, mas aí seria, foi visto por Cefas, depois foi visto pelos 12, depois foi visto pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois foi visto por todos os apóstolos, verso 8, e por derradeiro de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora de tempo. Ora, o foi visto usado nesses textos expressa a mesma coisa. Então, nesses 40 dias que ele viveu na terra, nenhum incrédulo viu. Então, por que que o arrebatamento vai ser público? Por que que o arrebatamento vai ser público se lá em Hebreus diz que ele vai ser visto pelos que o esperam para a salvação? Então, diante dessas argumentações, eu prefiro muito mais crer que o arrebatamento será secreto, não no sentido de algo oculto, mas secreto no sentido de o mundo não perceber. Como aconteceu com Noé, que entrou na arca com os seus filhos, a sua esposa, as suas noras e os animais, e com certeza ninguém viu eles entrarem. Os ímpios não viram. Quando eles perceberam, porque Jesus disse: Noé entrou na arca com a sua família e eles não perceberam. Então, eles não viram. Então, essa ideia que vem do dispensacionalismo raiz lá do John Nelson Darby, de um arrebatamento secreto mesmo, não público, não publicizado, é muito mais coerente do que a ideia de revisados e progressivos e aliancistas e pré-milenistas históricos de que o arrebatamento será público. Eu prefiro crer que ele é secreto. Essa é a minha fala. Agora sim, irmão Elias que vai conduzir as perguntas e as colocações. Eu não tô, irmão Elias, o senhor tem a palavra para mim. Irmão Klaus, pode fazer a sua pergunta, por favor. Eu só quero fazer um comentário. É, assim como o pastor reformou ali o aparecerá e foi visto, talvez a ideia seria um arrebatamento visível ou não visível, né, pastor? Porque assim, secreto, secreto mesmo não vai ser porque o pessoal vai sentir falta, né? Por menos que sejam as pessoas a serem arrebatadas, aquelas que forem verdadeiramente crentes, o mundo vai sentir falta de um bocado de gente, né? Então, não vai ser algo que o mundo não vai notar, né? É, não levando agora em consideração o fato de ser visível ou não visível, mas depois do arrebatamento vai ficar faltando muita gente no mundo. E, assim, alguns acidentes vão acontecer, porque vai ter crente pilotando avião, vai ter crente dirigindo o carro que vai bater. Então, assim, o mundo vai perceber que houve um fenômeno, né? Agora, eu acredito, como o pastor está colocando, para mim ficou muito bem provado, a palavra átomo, ela é muito eloquente, porque, e de fato faz sentido com a passagem que no piscar de olhos, no átomo, né? E os mortos vão primeiro, ainda por cima. Então, no mesmo instante, só que os mortos vão primeiro, depois vamos nós. Então, não pode ser algo lento, tem que ser algo rápido, né? E eu acredito também que o pastor demonstrou muito bem demonstrado que
que a visibilidade desse arrebatamento vai ser muito limitada, né? Na verdade, não vai acontecer para quem ficar aqui. Eu acho que a gente vai realmente sumir, né, de uma maneira instantânea, né? Como a ideia do piscar de olhos é instantânea. Mas o que eu queria comentar mesmo é a respeito do Apocalipse 11, 13, que eu compartilhei no chat com os irmãos, que trata: naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobre modo aterrorizadas e deram glórias ao Deus do céu. Essa semana eu estava comentando com os meus filhos aqui em casa a respeito da ideia da tribulação. Eu perguntei a eles, né, o que eles achavam, se seria justo que o Senhor Jesus, ele, no momento da tribulação, já julgasse, no momento da tribulação, não, no momento do arrebatamento, ele já julgasse o mundo. Ou seja, nem sequer desse os 7 anos de tribulação. Faltou, vamos dizer, esforço da parte da igreja para pregar o evangelho? Não, não faltou, não. A gente sabe que algumas pessoas não tinham se convertido ainda, mas provavelmente, se ele quisesse terminar a história ali, ele podia, tinha esse direito. Mas ele vai dar mais 7 anos para dar tempo do povo se arrepender. E esse arrependimento vai vir com a tribulação. Escutando a rádio da BBN aqui no Sul, eu não sei, aí no Nordeste, eu acho que só pelo aplicativo que dá para escutar a BBN, tem um programa que foi feito pelo pastor Lehmann Strauss. Ele colocou recentemente uma coisa que me tocou bastante. Ele falou o seguinte, e ele está falando da tribulação, não da tribulação da grande tribulação, ele está falando da tribulação da forma genérica, conforme está lá no texto de Romanos 5, de 3 a 5, diz assim: não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. E ele coloca o seguinte na mensagem dele, que a tribulação é nossa serva. As dificuldades, os obstáculos, as provas, né? Tudo isso acaba servindo para aprimorar, para aperfeiçoar, para refinar o crente. E no final das contas, eu cheguei a pensar que a gente podia entender também que a grande tribulação, ela também vai servir, ela vai produzir algo positivo, que ela vai produzir a conversão de um monte de gente. E aqui Apocalipse, é por isso que eu não me segurei, eu levantei logo a mão quando falou aqui do Apocalipse. No Apocalipse 11, 13, ficou muito claro isso, que não só essa evidência, né, do arrebatamento visível das testemunhas, vamos dizer, da ascensão visível das testemunhas, né, reformando de novo o termo, outros eventos também vão provocar temor e vão extrair glórias a Deus das pessoas que vão estar lá naquela época de tribulação. Então, no fundo, a grande tribulação vai ser um tempo adicional que o seu Deus vai dar, ele vai castigar de fato o mundo. A gente sabe que o propósito da tribulação é julgar o mundo, mas é interessante, tipo, o mesmo sol que endurece o barro derrete a vela, né? Então, muitas vezes, o que Deus faz provoca o bem nos crentes e julga os descrentes, né? E a grande tribulação parece que vai servir para isso também. Então, eu só queria comentar com os irmãos essa ideia de que a grande tribulação também vai ser algo positivo para aqueles que vão se salvar no ínterim dela, né? E acaba fortalecendo a ideia do pastor Lehmann Strauss, que a tribulação, seja pequena, seja grande, acaba servindo, acaba sendo nossa serva. É só esse comentário que eu ia fazer. Obrigado. Eu concordo com o irmão Klaus na questão que assim, a gente tenta mostrar, porque a ideia do secreto é essa mesmo, é de que quando se fala em arrebatamento secreto, está se dizendo que o mundo não verá Jesus e o mundo não verá a igreja subir. Ele verá a igreja desaparecer, mas ele não vai ver a igreja subir. No arrebatamento público, o mundo vê a igreja subir. E o mundo vê até... Eu estou curioso para perguntar a um partidário do arrebatamento não secreto público se o mundo, e é pré-tribulacionista, se o mundo vai ver Jesus nos ares. Parece que sim,
publicidade que eles dão ao evento. Quanto à conversão, eu concordo plenamente. Vai ter muitas conversões oriundas desse processo, agora vai ter muito endurecimento também diante das pragas, diz que os que habitam sobre a terra não deram glória a Deus, não se arrependeram das prostituições e tal, e tal. Então, no caso do capítulo 11, e a gente tem esse capítulo 7, os mártires, e vai ter muitas conversões, oriundas desse processo. Quando eu digo que para o arrebatamento, é que esse evento do arrebatamento não proporcionará conversões. Por quê? Porque Deus tem uma contenda com aqueles que rejeitaram a Cristo ante o arrebatamento da igreja. Por isso, 2 Tessalonicenses 2 retrata isso. Mas o senhor está certo. E depois o irmão Daniel. Tá bom. Eu só queria fazer um comentário sobre que o pastor mencionou aí, o fato de que se o arrebatamento fosse visível, abriria margem para que algumas pessoas se convertessem. Foi isso que eu vi? Não sei se foi isso. Abriria margem para que algumas pessoas se convertessem. Agora, todo o processo de conversão é um ato exclusivo de Deus, né? Então, o fato do acontecimento em si, ele, ao meu ver, né, ele não vai provocar um arrependimento porque ele está vendo pessoas subindo, porque todo ato de conversão tem que partir de Deus, concorda? Então, até quando lá o rico, né, que viu a Lázaro, lá, ele disse, olha, mesmo que alguém chegasse lá, um morto viesse, ali ele não acreditaria. Então, dá um testemunho, né, no caso, ele não acreditaria. Então, mesmo que fosse um acontecimento visível, se Deus não levar pessoas ali ao arrependimento, poderia ser um ato comum que pessoas não estariam sendo salvas. Eu não sei se mas eu penso assim, né? Eu creio dessa maneira. Não sei se foi isso que o pastor mencionou aí. Quando eu coloco essa questão, irmão Mi, eu entendo que é Deus que toma a iniciativa, é Deus que trabalha, mas o que eu estou colocando é que, para este processo, Deus atuaria com um arrebatamento visível e penderia para uma conversão, retratando que no texto de 2 Tessalonicenses é dito que Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Se Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira, qual o propósito de Deus em fazer um arrebatamento visível naquele momento? Se o das duas testemunhas foi visível e Deus teve como propósito a conversão, pelo menos de alguns lá, aí Deus colocou o arrebatamento das duas testemunhas visível. Mas o fato de Deus colocar um arrebatamento visível para o nosso arrebatamento proporcionaria, sim, comoção, despertamento para a pessoa se chegar a Deus. Mas como Deus não tem esse propósito, de acordo com 2 Tessalonicenses, por isso que nós colocamos que o arrebatamento não vai ser, porque quando alguém coloca que ele é público, abre essa possibilidade de que se as pessoas vão ver alguém se encontrar com Jesus, as pessoas vão ver Jesus chegar nos ares, arrebatar a igreja, a probabilidade de conversões é forte, como aconteceu com as duas testemunhas no arrebatamento, na ressurreição delas, que é uma ressurreição pública. E no arrebatamento delas, que é um arrebatamento público, proporcionou a morte de 7.000 e a conversão de, não dá o número, mas uma base de conversão. As pessoas desaparecendo, há justificativas para se dizer por que desapareceu. Você tem muito mais, o anticristo tem muito mais condições de explicar um desaparecimento em relação a explicar uma subida visível, uma subida devagar com as pessoas vendo. Então, essa que é a nossa argumentação de probabilidade de conversão. Como Deus diz que lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira, porque não tiveram prazer na equidade e sim na iniquidade,
Então, a gente vê, pelo que Deus vai fazer, que o arrebatamento não secreto, como o Gran Conato prega, ele vai estar na associação. Certamente ele vai dizer isso, que o arrebatamento na nossa associação, que o arrebatamento será público. Mas eu discordo, porque eu vejo que ele não é público. Os argumentos de Gran Conato são muito frágeis para poder dizer que o arrebatamento vai ser público. E há um argumento mais frágil ainda quando diz que 1 Coríntios 15 só trata da ressurreição, o abrir e fechar de olhos. Então, e o será visto lá de Hebreus 9, 28, rechaça essa ideia. Gosto do Gran Conato, mas nessa parte eu acho que ele pisou na bola. Ok, obrigado, pastor. Legal, professor Evaldo, obrigado. Ô, meus Irmão, irmãos, posso falar só em cima disso daí? Se os outros não for falar em cima do que acabou de ser falado, Melhor falar já. vai ser falado em cima. Não, não. Só pode dessa falar. parte, né? De visível, não visível e de conversão. Hum. Pode Alguém vai falar Pastor. sobre isso? Não, pode falar. O Não? assunto, Então tá bom. o assunto é esse mesmo, pastor Luiz. Não. Beleza, então. Vamos lá. O que eu creio, né, com relação a visível ou invisível? Eu acredito sim que vai ser invisível, como o nosso movimento, né, dos pré-tribulacionistas já creem, né? Não é de hoje, né? Então vai ser invisível. Eu acredito que vai ter conversões por conta do arrebatamento, porque eu fico pensando em pessoas dentro da igreja hoje, pessoas que ainda não se converteram. Tenho ouvido pregações e mais pregações. Eu, na minha igreja, sempre estou lembrando, irmãos, olha, é um belo dia para Cristo voltar a nos arrebatar. Aí eu aproveito esse gancho e já falo, né? E, ó, se você está aqui e não se converteu ainda, a igreja vai subir. E você, de repente, vai chegar aqui e não vai ver ninguém, vai caçar, e nós fomos arrebatados. Aí você vai se dar conta. Eu creio que esta pessoa vai se converter, mas e aí? Se converteu no período das dores, né? Vai ter que passar ali pelas provações dos quais aquele dia está reservado. Só complementando isso, muito obrigado pela oportunidade, gente. Amo vocês. Ok, Igualmente, pastor. pastor Eu Ulisses. queria, viu, pastor Ulisses, eu queria acreditar sim. Mas, segundo a Tessalonicenses 2, o texto que fala do arrebatamento também, nossa reunião com ele, o apóstolo Paulo, ele mostra que aqueles que não tiveram o amor não receberam o amor da verdade, quando a igreja estava aqui, ou seja, não acolheram o amor da verdade para serem salvos, eles vão ser endurecidos. É isso que Paulo diz lá em 2 Tessalonicenses, que eles vão ficar mais duros, que Deus lhes enviará a operação do erro para crerem na mentira, aqueles que não tiveram prazer, quando a igreja estava aqui pregando o evangelho, falando do arrebatamento, eles não tiveram prazer na equidade, antes tiveram prazer na iniquidade e não receberam o amor da verdade para serem salvos. É a mesma ideia de João 1,12. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eles não receberam, ou seja, eles não aceitaram Cristo. E como não aceitaram o Cristo, Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Então, parece, eu queria acreditar como o irmão pastor Ulisses, eu queria, mas eu acho que os que já ouviram de Cristo agora pela igreja não vão crer. Os que vão crer são aqueles que nunca ouviram falar de Cristo. Aí vai ter muita gente de todas as tribos, povos, línguas, nações que vão crer. Mas essa turma que levou o tempo todo protelando, rejeitando, até negando e não querendo, eu acho que é muito justo Deus dizer, esses que tiveram as oportunidades agora não dá para eles mais não. Eu vou enviar a operação do erro para crerem na mentira. Pastor, eu entendi muito bem o seu ponto, mas quando a gente chegar lá, aí um vai olhar para o outro, nós vamos poder falar, tá vendo? Eu disse, se o senhor tiver certo, eu vou te reverenciar, meu querido, tá bom? Eu torço mesmo para eu estar errado e o pastor Luiz está certo. Eu torço.
Antes, ainda só disso, rapidamente, Daniel e os outros irmãos, se me permitem, bem rápido, não precisa responder agora, pastor, eu quero só lançar aqui, porque a conversão, hoje, nós somos convencidos pelo Espírito Santo que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. E na tribulação, honestamente, até hoje eu tenho dúvidas da ação do Espírito Santo na grande tribulação. Então, porque se Jesus deixou o Consolador para a igreja, quando a igreja for arrebatada, na minha visão, até aqui o que eu tinha aprendido é que a igreja, que o Espírito Santo também vai, ele não vai trabalhar aqui, né? Então, por favor, deixa para depois. Não responda agora, mas isso fica aí no ar, tá bom, pastor Evaldo? Porque se for Capítulo 9. responder. Capítulo Hã? 9 do livro, pastor, irmão Elias. Vamos Tá começar a bom, ler o capítulo 9 do livro, que tem algumas coisinhas lá interessantes sobre isso. eu vou ler. Mas Eu vou ver. o pastor Evaldo já falou sobre isso, viu? Eu Eu lembro sei, em mas um eu dos não estou estudos muito ele já falou convencido. sobre isso, que o É, Espírito Santo continua, e eu creio também não estou nisso. muito, ainda não estou convertido a isso não. Irmão Daniel, por favor. Ô, pastor, é uma pergunta muito simples, bem simplesinha mesmo, mas não precisa responder hoje também, podemos deixar para outro momento. É, a igreja foi arrebatada, está lá com Jesus nas bodas do Cordeiro, assim que eu creio. João capítulo 17, versículo 1, eu queria entender por que que ali o anjo diz: vem para cá, eu vou te mostrar o que está acontecendo. João não foi? Ele ainda está aqui? O que acontece nesse caso, pastor? É que João 17, Sim, ele vai chamar, é um dos anjos que tem as 7 taças da ira, isso, e ele vai chamar João para ver o julgamento da prostituta, da meretriz, que é Babilônia. perfeito. Eu não sei se é o mesmo anjo, mas em capítulo 21, versículo 9 e 10, diz que um dos anjos que tinha 7 taças da ira também, pode ser o mesmo, 21, 9 e 10, vai dizer: vem mostrar-te-ei a esposa, a mulher do cordeiro. Então, o anjo chama João para ver a condenação da prostituta, que é a Babilônia, e ele vai ver no capítulo 17 a condenação da prostituta religiosa, que é no meio dos 7 anos, e ele vai ver também a condenação da prostituta política, que é no final dos 7 anos. Quem derruba a religiosa é o anticristo, através dos seus 10 reis. A gente chama de Estado, o Isber chama de Estados Unidos da Europa. Não é Estados Unidos da América do Norte, Estados Unidos da Europa. Aí esse grupo derruba a Babilônia religiosa e o outro derruba a política. E Cristo derruba a política, no final, no Armagedon. Irmão, aí não está tratando de um João arrebatado. Aí está tratando de um João que está recebendo a revelação. Tá, Então, ele pode estar em transe, ele pode até não estar fisicamente lá, e aí ele está tendo a visão, e o anjo está dando para ele. Então, não é que ele veio para a terra depois do arrebatamento, não. Ele está recebendo a visão. É isso. tá. Obrigado, pastor. Pela ordem que eu tenho aqui, o próximo é o pastor Lorival, depois a irmã Cristina e o Hélio. Então, pastor Lorival. Ok. Bom, primeira pergunta estava relacionada com essa questão dos crentes, né, que não foram arrebatados e entram para a tribulação e aí tem aquela expectativa, será que esses vão ser impactados pelo arrebatamento, né, ou não? Mas eu sou mais partidário da posição aí do pastor Evaldo, de que realmente esses crentes, porque tem o joio e o trigo, né? A gente sabe disso e tal, e meio difícil que aqueles que tiveram a oportunidade, estiveram mais próximos de reconhecer Cristo e ter a oportunidade de salvação e não tiveram, né? Então é justo que Deus
aplique o seu devido juízo aí. Mas tudo bem, isso aí depois lá, né, como o pastor Ulisses falou, a gente vai resolver essa questão lá. Mas eu tinha uma pergunta também, naquele velório que o irmão Almir e a irmã Cristina foram, eu fico imaginando aquele irmão, aquele defunto lá, crente, aquele irmão crente morto ali. Como é que foi o arrebatamento dele, né? Imagina as pessoas olhando para um defunto e de repente ele sumir e tal. Mas tudo bem, isso aí só para descontrair um pouco. Mas eu Ele, queria também, ele subiu, nesse período, pastor Lorival, nesse, a pergunta é, é, se for o arrebatamento for Visível. não público, aquele defunto, aquele irmão ali, que os irmãos, inclusive irmão Albi, irmã Cristina e irmão Elias, vão subir com ele. Mas a ideia é, eles vão desaparecer, o irmão Elias, o irmão Albi, a irmã Cristina, e o defunto também, ou eles vão subir, todos os que não são crentes vão ficar olhando eles, o defunto Batendo palma, né? sair do caixão e ir subindo devagar, e a gente vai tudo junto aí, e eles vão junto com os outros crentes e os outros vão ver, ou os outros vão ver o desaparecimento, como aconteceu lá no caminho de Emaús. Eu sou partidário dessa ideia, porque a gente está com o mesmo corpo de Cristo, então a gente desaparece ali e o defunto também. é, Então, que o defunto vai varar, vai arrombar o caixão, e fora eles, os crentes também que estão na sepultura vão arrombar a sepultura, isso, É. né? mas tem que levar em conta que no velório o caixão não está fechado, né? Isso se o defunto for crente. Porque imagina os irmãos ali sobem e o defunto fica, né? Tem Lógico que a dois, gente não vai pensar o dois contrário. O defuntos que não defunto são vai. crentes. Que Tem os dois defuntos, defuntos que não Lorival, são esse crentes. defunto é crente. O O, eu, def- ah, Cristina, o Almir defunto estamos é crente, né, irmão Hélio? lá Dois defuntos assistindo. É é crente, crente. entendeu? E o Pô, eu outro, digo o seguinte, viu, irmão? Eu Se o digo, defunto não for crente, o pastor que estiver fazendo o velório, se ele também não for crente, ele vai falar, ih, ficamos. mas tá bom, eu queria dar uma contribuição, é um outro assunto relacionado, mas por tabela, né? Na questão da ira, que eu encontrei um texto que eu pensei, bom, esse texto pode contribuir com o fato de que a igreja não vai estar na tribulação. Romanos capítulo 3, verso 5 e 6. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Entre parênteses aqui, né? Falo como homem. De maneira nenhuma, de outro modo, como julgará Deus o mundo? E também um outro texto que eu estava lendo, Gênesis capítulo 18, verso 25. Quando o anjo vai destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão vai fazendo ali a, a sua intercessão. Se tiver lá 50 justos e tal, se tiver 40, 45, 40, enfim, se tiver 10 justos, né? Aí, versículo 25, uma coisa interessante. Quando, então, o anjo responde: longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti, não faria justiça o juiz de toda a terra? Quer dizer, é um texto claro em que Deus não pune o justo com o ímpio. Então, vem contribuir com a ideia, né, de que a igreja não passará pela tribulação. Não tem como se vão estar ali o justo e o ímpio juntos num período da ira, né? Tá bom? É só isso a minha contribuição aí. Dentro dessa contribuição do pastor Lorival, eu também, em minhas devocionais aqui, estava lendo sobre a igreja, o corpo de Cristo, né? Então, eu parei para refletir exatamente sobre
o fato de que, como somos o corpo de Cristo, como o próprio corpo de Cristo estaria recebendo, né, esse juízo. Então, eu fiquei refletindo um pouco também a respeito disso, pelo fato de não crer, obviamente, que a igreja passe pela tribulação, porque senão o próprio corpo de Cristo estaria sendo juízo nesse período da tribulação. E E aí aí, a gente tem vários textos, né? irmão Elias e pastor Lorival, eu estava pensando também nessas férias, na expressão, como guardaste a palavra da minha perseverança, Apocalipse 3:10, também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro para o experimentar. Aí eu estava pensando assim, os pós-tribulacionistas dizem que a igreja vai ser guardada dentro da tribulação. Mas, ao mesmo tempo, eles dizem que a igreja vai ter que sofrer, vai ter que passar pela tribulação, vai ter que ser martirizada. Aí eu fiquei pensando, guardar de quê? Porque quando a gente diz que quer guardar da hora, é guardar da tribulação. Agora, se eles dizem que nós vamos ser guardados dentro da tribulação, então, se a igreja vai ser decapitada, martirizada, morta, assassinada pelo anticristo, ela não vai ser guardada, Uhum. nem dentro da tribulação. Então, nisso eles se confundem também. Mas foi boa aí a contribuição dos irmãos. Irmã Cristina. Boa noite a todos. Também não é nenhuma pergunta, mas é uma colocação sobre o texto de Tessalonicenses 2. A gente quer crer, né? Que as pessoas vão se arrepender. As pessoas vão ver que todo mundo sumiu. Olha, era verdade o que falavam, mas é tão claro o texto aqui que, né, eles não tiveram prazer na verdade. Eles não têm e não vão ter, e não tem jeito. E a gente gostaria de pensar, eu gostaria de pensar que as pessoas vão realmente falar, poxa, sumiu um monte de pessoas, minha família, mas não adianta porque eles vão ter o coração endurecido. A gente não quer acreditar nisso. A gente quer acreditar que muitos parentes, vizinhos ainda vão falar, mas o texto é muito claro, não tem jeito. Entrou na arca, fechou a porta, pode bater, pode pedir, que não vai entrar mais, já foi, né? Ela vai zarpar. Então, é só talvez o nosso coração, por causa de familiares, ainda talvez pense assim, mas é muito duro, porque Deus é justo, é bom, mas Ele é um Deus que se ira todos os dias, né? Ele está irado conosco. Ele só suporta mesmo por misericórdia e bondade. Mas não vai ter jeito, não. Porque eles vão lá, ó, porque eles vão acreditar em Satanás. Isso é que é doído. Eles não vão crer que os que foram arrebatados, os que não estão aqui, realmente era verdade sobre a igreja, sobre o corpo de Cristo, sobre arrependimento, sobre fé. Eles não vão crer. Mas eles vão crer aqui, ó, nos enganos, nas mentiras, do que o anticristo vai fazer. Meu Deus, olha, Senhor, misericórdia. Só isso que eu queria dizer. A gente até gostaria, como o pastor Evaldo falou, quero estar errado, também quero estar errado. Muitas vezes eu falo, eu prefiro estar errada, mas eu acho, não sei. Tá bom? Essa é a minha colocação. Quando eu preguei, Gente, pastor, aí eu só gostaria de uma explicação do senhor. Então, quem é que vai se converter na tribulação? é Quem isso, irmão. nascer na tribulação e nunca ouviu o evangelho? É isso, nós não Senhor, estamos pastor Evaldo, descartando pastor que os Evaldo, pastor Evaldo, Sim. só um minutinho. Antes dessa resposta, o Hélio, não sei o que ele vai colocar, de repente Sim. engloba alguma coisa. Vamos deixar o Hélio fazer então, e já aí responde o pastor Ulisses. Cunhado, vamos lá. Então, o que eu creio, na verdade, a princípio, eu estava ouvindo o pastor Evaldo falando, estava entendendo de uma outra maneira, né? Mas agora, no final, ele falou alguma coisa que é o que eu também penso realmente, o que a Cristina pensa, o que ela falou aí. Então, eu vou só também falar a mesma coisa, né? É que nesse versículo lá que Paulo fala sobre que eles não creram na verdade, Deus vai mandar um espírito de mentira. Então, eu creio assim.
está falando para essas pessoas incrédulas que já ouviram hoje, durante o período da igreja, sobre a palavra de Deus, não estão nem aí, mesmo colegas nossos, né, que a gente evangeliza, ou mesmo alguns crentes que estão ali na igreja, que são joio, vamos dizer assim, e não estão dando crédito na verdade. Então, o que vai acontecer? É o que a Cristina falou aí, que está no versículo claro. O problema que eu sempre achei o pior disso é que Deus vai mandar um espírito de engano. Isso que é o problema, para que eles creiam na mentira Uhum. e não creiam na verdade. Então, aí é que eu vejo que está o difícil da coisa. Então, eles não vão aceitar. Agora, o que eu penso a respeito do que o Ulisses está falando, né? Quem vai se converter na tribulação? Eu creio que são aqueles que, mesmo incrédulos hoje em dia, tem muitos que não ouviram realmente a mensagem do Evangelho. É o meu pensamento. Assim como judeus que vão se converter também na tribulação, judeus vão se converter, e judeus incrédulos. Assim como judeus crentes vão subir no arrebatamento, os judeus incrédulos vão ficar. E também são aqueles que não ouviram sobre a palavra de Deus, o plano de salvação. Então, o pastor Ulisses, que eu creio que quem vai se converter na tribulação? Incrédulos que não ouviram o plano de salvação, não ouviram da salvação de Jesus Cristo. Agora, aqueles que ouviram e não estão nem aí nesse momento, não dão crédito, não deram crédito na verdade, não vão aceitar. Porque o que eu vejo a dificuldade grande é o espírito de engano que Deus vai deliberadamente fazer com que eles creiam. Então, vai ser difícil. Esses aí não terão oportunidade. Agora, outra coisa, pastor Evaldo, quando o senhor fala eu creio também, lógico, que o arrebatamento não vai ser visível, né? É um rapto, é no piscar de olhos. Mas eu penso assim, aquele crente que está numa reunião de grupo, na empresa, reunião lá ministerial, estão conversando, tratando de assunto, ele está dando uma palestra e de repente ele é arrebatado, creio que quem está ali com ele na frente deve ver alguma coisa, né? Algum vulto, alguma coisa subindo tão rápido. Então eu creio que esses verão. O mundo em si não vai ver, né? Os que estão lá fora, estão na boa. Mas se tem crente ali junto com um grupo que não é crente, e de repente ele sobe, o defunto que a Cristina, Almiro e Elisa estava lá. Eles subiram, todo mundo que está ali no velório vai ver que subiram rápido, desapareceram. Então, talvez verão algum vulto. As flores que estão ali cobrindo o defunto vão cair. Sim, o senhor está certíssimo. E a gente endossa isso. O arrebatamento vai ser visto, a pessoa desaparecer, o desaparecimento da pessoa vai ser visto. O que a gente está dizendo é que o arrebatamento ele não é público no sentido de que as pessoas vejam o arrebatamento. Elas veem o desaparecimento da pessoa. A pessoa sumiu, mas não que a pessoa vai ver aquele da reunião subindo e passar atravessando o telhado e outros vindo. Então o mundo vai ver os efeitos do arrebatamento, mas não o arrebatamento. É por isso que ele é secreto, no sentido de as pessoas não vão ver, porque a ideia do arrebatamento público é as pessoas vendo a pessoa subindo ali como Jesus foi assunto ao céu. Mas Jesus não foi arrebatado. Jesus foi assunto. Jesus, o verbo usado é assim. E aí completo, eu corroboro com o irmão Elias, que a ideia irmão pastor Ulisses, é de que as pessoas que vão se converter, a Indonésia só tem 1% de cristãos. Tem muitos lugares no mundo, e até aqui no Brasil, tem tribos que nunca ouviram falar de Jesus. Tem gente que nunca ouviu falar de Jesus no Oriente, no Cazaquistão, em vários países aí que não ouviram. Agora, as pessoas que estiveram na igreja com um familiar. Quando eu falei isso pela primeira vez, uma irmã disse, mas pastor, eu não quero acreditar nisso não, porque eu gosto muito do meu marido, e o meu marido não é crente, e se tiver um arrebatamento, ele não vai crer. Mas, não, porque Paulo disse ali, o que o irmão Hélio colocou, Deus, o espírito de engano é o espírito do anticristo mesmo, é o próprio anticristo. Ele é o iníquo que vai fazer milagres e convencer pessoas. E elas vão acreditar naquilo. Então, quando diz Deus lhes enviará a operação do erro, esse lhes aí é para um grupo chamado no Apocalipse de os que habitam sobre a terra.
que vão ver milagres, que vão ver um monte de coisa e não vão se voltar para dar glória a Deus. Então, os que habitam sobre a terra são aqueles que estiveram na terra, que o tempo todo a igreja falando de Cristo, os irmãos, os pastores falando de Cristo, a gente fazendo missões, fazendo a obra de Deus, e eles não creram, eles não acolheram o amor da verdade para se salvarem. Por isso, Deus lhes enviará a operação do erro. Quando Paulo fala isso, ele está falando uma abrangência, ele não está falando um grupo específico X, não. Ele está falando no todo ali. Agora, é claro que a gente vai ter milhares de conversões, tanto no capítulo 7, a gente vê, no capítulo 6, a gente vê mártires no sexto selo, no capítulo 7, a gente vê mártires da grande tribulação, as duas testemunhas, os que são os primeiros a pregar o evangelho, né? As duas testemunhas, porque não vai ter mais gente aqui para pregar o evangelho, que a igreja já foi, aí as duas testemunhas vão pregar, e na mensagem da testemunha tem os 144 mil, os 144 mil vão pregar o evangelho, vai ter muitas conversões, mas eu não acredito que quem ouviu do evangelho vá se converter. Essa é a minha visão, né? Por exemplo, também nós teremos, são 7 anos de tribulação. As crianças do mundo, com 4 anos de idade, com uma grande maioria, não tem entendimento ainda para conversão. Com mais 7 serão 11, aí já vão estar numa idade de entendimento. Então, vai ser um volume grande de pessoas com essa idade. Pastor Evaldo, poderíamos incluir Hebreus capítulo 6 nessa discussão, quando diz assim: por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Isto faremos se Deus nos permitir. Porque é impossível que os que já foram uma vez iluminados, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. É um exemplo, né? Claro que são judeus e tal, estavam lá perto, mas eles receberam a boa palavra de Deus. Eu fico impressionado, irmãos e o pastor Luiz, porque o pastor Luiz está sendo muito generoso. A gente está sendo mais, Não, mas eu quero falar mais um pouquinho ainda, pastor. Vai lá. mas lá do texto, quando ele diz assim, por 2 vezes, ele diz assim: por isso eles irão acreditar na mentira. Porque quando eles estavam na terra antes do arrebatamento, a ideia é essa: eles não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Eles ouviram o evangelho, eles ouviram a palavra de Deus, mas eles não acolheram. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro, porque eles tiveram prazer na iniquidade. Então, a ideia de Paulo ali, ele está falando também, ele abrange o dia do Senhor. Então, ele está falando de gente que esteve por aqui quando a igreja estava aqui e não endossaram. Então, quando o pastor Lorival traz essa ideia de romano, apesar de ser algo específico, mas tem razão de ser, porque acaba Deus também, eu acho assim, é o que o pastor Lorival falou, a questão da justiça. Se eu fosse Deus, eu agiria assim mesmo. Porque assim, a gente olha, não é assim, é muito justo Deus rejeitá-los. É muito justo, porque eles tiveram a era da graça toda para crer. E na dispensação da graça, eles rejeitaram a graça. Eles zombaram da igreja, não quiseram saber. Aí agora a igreja foi arrebatada, ao invés deles se comoverem e ficarem, foi o arrebatamento e tal, eles vão se endurecer mais. Quando o anticristo Aí, disser, pastor Evaldo. Certo, mas olha só, deixa eu entender, por exemplo, versículo 12 ali, né? Segundo Tessalonicenses 2, versículo 12. Ele vai categorizar quem são esses que vão ter o coração endurecido e enganado. No finalzinho ele coloca, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Quando eu coloco, né, pessoas que estão na igreja hoje e que ainda não se converteram, né,
E tem alguns que às vezes até acha que é um salvo porque, nasci num lar cristão, eu sou salvo. Meu pai é crente, meu pai é pastor, eu sou salvo. Mas estão lá dentro da igreja, não se deleitam com a injustiça e, de repente, perdeu o tempo, né? É desses que eu estou falando. Eu não estou falando daqueles, né, que descaradamente se deleitam com a injustiça. O que eu entendo aqui com deleitar-se com a injustiça é aqueles que querem viver uma vida desregrada, né? Eu vou lá, por exemplo, eu tive alguns colegas de trabalho lá na minha juventude que, como a gente trabalhava nós dois na ponta de uma máquina, então era 8 horas por dia que a gente passava junto. E eu pregava o evangelho. Até que os dois, uma vez, chegaram, um de cada vez, né, chegou e falou para mim: Olha, Ulisses, eu não quero mais que você fale da Bíblia para mim, não. Então, se você quer manter a amizade, a partir de hoje não fala mais da Bíblia para mim. É diferente de uma pessoa, por exemplo, que está, às vezes, lá na igreja, achando, às vezes, que por ele estar na igreja ele vai ser salvo, até ele chegar a essa compreensão da verdade. São esses que eu estou falando, né? Não sei se deu para entender a minha colocação. Deu para entender. Agora, quem não é salvo, de um jeito ou de outro, tem prazer na iniquidade. Porque assim, irmão pastor Ulisses, quando diz assim, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade. São todos que não creram na verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade. Mas o verso de número 9 fala: esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano, da injustiça para os que perecem. Os que perecem são os que não são salvos. Aí diz: porque eles não receberam o amor da verdade para se salvarem. Quando foi que eles fizeram isso? Quando não creram em Cristo. Os que creram em Cristo subiram, mas os que não creram. Não, então tá bom. Então aí a resposta àquela pergunta que eu fiz última, então ela está respondida. Então, ou seja, na tribulação, então só vai se converter quem nunca ouviu do evangelho. A ideia é essa. Eu espero que eu esteja errado nesse campo. Mas eu Tá, então a acredito ideia que é essa. Agora, o irmão me falou até de crianças isso, que de chegariam 4 à anos. idade que Isso, chegariam à idade de. E também a gente sabe que a igreja não vai alcançar todo mundo. A igreja não vai pregar o sim, evangelho para todo mundo. O evangelho certo. hoje não está alcançando todo mundo. Então, os não alcançados, Deus agora vai trabalhar com os judeus como pregadores para alcançá-los. E os que já ouviram, aí agora vão ficar com o anticristo. Veja, irmãos, a gente não pode dogmatizar. É um Não, assunto, muito pastor, eu delicado. entendi. E o pastor Ulisses está certíssimo em trazer o contraponto, e a gente vai meditar nisso tudo. Eu espero, irmãos, mas com sinceridade, que essa visão colocada ela esteja equivocada. Mas parece que não está. Essa é a questão. Mas o que o pastor Não, Ulisses está colocando é pastor, outra possibilidade. só mais uma colocação. É que os defensores, né, do pré-tribulacionistas, vários deles, né, eles defendem essa posição, né, de que pessoas que estão dentro da igreja, mas ainda não se converteram, há o arrebatamento e aí eles se convertem, né? Quer dizer, eu não estou sozinha nessa. Se quiser que eu dê uma lista aqui, eu estava até dando uma pesquisada, mas não precisa, né? O O senhor já conhece. senhor, o senhor tem maioria. O pensamento defendido, esse pensamento defendido que essas pessoas não vão se converter é minoritário. O senhor está com muito mais gente do que a gente. Está entendendo? Mas isso aí é bom a gente Entendi. ter os dois contrapontos para se pensar. Moral da história, se nós estivermos certo, que essas pessoas se convertam logo, porque o arrebatamento está às portas, né? Tá certo.
Muito bom. Mas tá bom, Amados, muito obrigado. Obrigado, gente. maravilha. Vamos. Chegou no nosso horário, 22h30, muito bom. Começamos muito bem o ano, aliás, terminamos bem, começamos melhor ainda. Eu acredito, pastor Evaldo, que a gente deva retomar um pouquinho nesse assunto aqui, na continuação, antes de entrar no próximo, porque eu queria falar uma coisa, não vou falar hoje, deixa para semana que vem, exatamente nisso também, tá bom? E talvez algum irmão queira falar, talvez a gente fique pensando nessas duas hipóteses aí, digamos assim, né? Não vem o termo agora, a posição do pastor Evaldo e a posição do pastor Ulisses, né? E a gente vê esses contrapontos um pouco, e a gente começa na semana que vem com esses pontos. E eu tenho a minha colocação também a respeito da conversão na grande tribulação. Acho que seria bom a gente recomeçar daí, tá bom, pastor Evaldo? Acho que seria legal, tá bom? Amados, É bom. E na semana que vem a gente também já começa a trabalhar ainda com as razões, a gente vai trazer o cenário de João 14, e aí a gente vai andando um pouco mais com a questão do arrebatamento. Mas eu acredito, irmãos, que era necessário a gente trabalhar, porque a gente até aqui, desde o ano passado, a gente não trabalhou, a gente falou sobre muitas coisas boas, mas a gente não trabalhou com se o arrebatamento vai ser público, eu vou usar a linguagem do irmão Klaus, né? Se ele será visível ou invisível. Então, a gente acredita que ele é, e acho que nesse campo, todos que estão aqui concordam que o arrebatamento, ele é um desaparecimento e não uma ascensão, né? Por causa justamente da questão do harpazo e que o mundo não vai ver. A ideia seria a seguinte: na revelação, junto com a igreja, o mundo vai ver a igreja descendo com Cristo. Aí o mundo vai ver. Mas na hora do arrebatamento, o mundo não vai ver nem Cristo nem a igreja. Porque olhar, como o irmão Hélio colocou, olhar alguém sumindo num escritório, num carro ou em qualquer lugar é uma coisa. Outra coisa é ver a igreja, corpo de Cristo, mortos, ressuscitados, subindo. Então, meu parente está subindo agora, eu estou vendo. Meu pai, minha mãe está subindo, eu estou vendo. Então, ao invés de ver esse pai e mãe subindo, que propiciaria uma conversão, provavelmente, a gente vai ver, as pessoas não vão ver o pai que morreu há 2 dias, que era crente, está subindo agora, eu estou vendo, a mãe e tal. Não, quem vai ver a igreja é a igreja, com Cristo lá em cima. Aí a gente se encontra todo mundo junto. E não essa subida com todo mundo vendo, todos subindo. A gente está dizendo que isso não é o que a Bíblia ensina. Agora, Ei, pastor Evaldo, os outros, e uma coisa os que eu outros aprendi, uma coisa que eu aprendi desde cedo também é que a operação do engano vai ser o seguinte: desaparecemos daqui, Satanás vai falar, ó, eles foram abduzidos, né? Eram os contrários. Então foram tirados aqui do nosso meio para a gente ter um novo governo. Acho muito eu li, interessante isso. eu li livros da Nova Era e um deles apresenta Jesus com o nome de Jesus Sananda. E esse Jesus Sananda é o capitão de uma nave, de um disco voador, que vem tirar da Terra para a nova era ser implantada os indivíduos que não têm positividade, que não têm a carga positiva, esses indivíduos vão ter que sair para a era. Então, se eles veem a pessoa sumindo, eles têm muito mais bagagem para justificar isso do que ver as pessoas subindo e encontrando Jesus. Aí é outra história. Então, a nova era. Então, o que eles ensinam está muito mais casado com a possibilidade de um arrebatamento, que o diabo sabe que a gente vai desaparecer daqui, do que esse negócio de crentes subirem devagarinho encontrando Jesus. muito bom. Uma bênção, muito bom. Muito bom. Muito obrigado, pastor Evaldo. Os outros irmãos pastores também. Obrigado a todos pela contribuição. Saudades, saudades. Quando eu vi aquela foto do Escatom, pastor Ulisses, pastor José Bezerra e o pastor Lourival lá, nossa, meu coração bateu forte, viu, irmão? Falei, olha, o Escatom, que saudade. Muito bom aquela foto. Vocês me derrubaram, viu? Muito bom. Vamos encerrar com uma oração. Pastor Dilson, por favor, nos encerre com uma oração, amado.
Oremos. Grandioso Deus, graças damos ao Senhor pela bondade de nos ensinar através da tua palavra escrita. Somos gratos pela vida dos irmãos, pela capacidade que o Senhor tem dado a cada um. Somos gratos por esse grupo Escatom, pela vida do pastor Evaldo e todos os membros desse grupo. Que o Senhor nos ajude mais esse ano, para que possamos estarmos presentes, aprendendo, estudando mais da Tua Palavra a cada dia, e que possamos, Senhor Deus, estar com os nossos corações sempre atentos e ansiosos pela volta do Senhor. Nós Amém. temos essas verdades para desfrutarmos, muitas coisas para aprendermos, mas a certeza que nós temos que o Senhor virá e levará unicamente o teu povo. Então, nos ajude Amém. a estar com os nossos corações desejosos desse grande dia. Nos abençoe. Pedimos também, Senhor, lembrando daqueles que estão enfermos dentre nós, que o Senhor venha estar dando a graça da recuperação, o pastor Zé Bezerra, a sua possível cirurgia, que o Senhor venha estar preparando e preparando o local, os profissionais sejam capacitados. Cuide dele saúde, a irmã Donizete também, que a tua graça esteja com essa família tão preciosa. Continue conosco, nos dá a tua paz, vigie sobre o nosso sono. No nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos, Amém. irmão. Boa noite, irmão. Noite. Boa noite. Prazer, irmão. gente, estar Boa sempre noite. com vocês. Deus abençoe cada um, hein? Prazer Boa todo meu. noite, Deus abençoe. Obrigado, Obrigado, pastor. Valeu, pastor Boa noite a Evaldo, como todos. sempre, mestre. É o Didascalos. Deus que ela- Boa noite, irmãos. Uma boa semana para todos. Tchau, tchau. Boa semana. Igualmente, Deus abençoe. Abraço.